Fala galera, beleza? Mais uma vez aí, Caio Gabesh com vocês para trazer uma análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim. Então hoje, dia 10/7 aqui de 2020, às 15h48 da tarde, estamos começando aqui mais uma análise de Bitcoin e Ethereum. Não poderia deixar de se agradecer agora que somos 1.042 inscritos, 1.142 inscritos aqui no canal, meu irmão. Muito obrigado a todos vocês aí que estão se inscrevendo no canal, ativando as notificações, deixando seu like aí também. A sua opinião que é muito importante aqui pra gente crescer juntos, beleza? Tamo junto. Meu irmão, primeiro de tudo, como sempre, entra aí no grupo do Telegram, acessa lá, 220 pessoas já, meu irmão, já tá assim com a comunidade top. Muito obrigado a todos vocês que estão participando, estão se inscrevendo lá, estão tirando suas dúvidas, estão entrando em contato lá também para marcar suas videochamadas, ficando atento também nas aulas que a gente está marcando lá também, então está muito interessante. Não perde essa oportunidade, se inscreve no grupo do Telegram aqui no link abaixo na descrição do vídeo, beleza? Tamo junto. Então, primeiro, meu irmão, vou lembrar vocês aí de um artigo que eu fiz há dias atrás aí. Eu prometo vou estar fazendo outro artigo aí mostrando como a gente vai fazer esse processo de hoje aqui, um pouco mais explicado, mas é exatamente falando como a gente pode pegar DAI emprestado, né, no protocolo MakerDAO, como a gente pode agir como um verdadeiro banco central através da nossa carteira de Ethereum, endereço da nossa carteira de Ethereum, como a gente pode fazer para poder travar nossas criptos, dar como colateral nossas criptos e tirar liquidez do sistema em DAI, né? Então é bem interessante. Fica ligado, aqui tem um blog aqui também na descrição do vídeo, você pode ir lá e acessar. Mas hoje nós vamos conversar aqui sobre o DeFi Explorer, que é uma das ferramentas que existe para você fazer a outra parte, né? Por quê? Porque a outra parte? Porque aqui quando você está pegando emprestado DAI, você tem o risco de ser liquidado para o sistema manter a solvência como um todo. Então, quando você tem aqui, quando você faz um empréstimo em DAI aqui, você tem um risco de ser liquidado para poder o sistema comer o seu colateral e simplesmente pagar a dívida de volta. E aí a gente tem essa plataforma aqui chamada DeFi Explorer, que é uma plataforma bem interessante, na verdade é um front-end bem interessante, né? Um site que os caras desenvolveram para poder pessoas normais terem acesso a fazerem as liquidações dos CDPs, né? Então, se você está perdido, você tem que ler esse artigo aqui para você entender o que é um CDP, um contrato colateralizado de débito, né? Então, você age exatamente como o Banco Central, emitindo nova moeda que não existia no mercado anteriormente, quando você utiliza o protocolo MakerDAO. E é bem interessante você estar ligado nisso. Então, aqui a gente tem uma ferramenta que você pode explorar os CDPs, né, que são esses cofres virtuais que você utiliza para poder realmente travar suas criptomoedas dentro desses CDPs e aí pegar o DAI emprestado. Então, aqui existe esse DeFi Explorer, que é uma ferramenta bem interessante, onde ele marca aqui os principais top 10 CDPs, né, os cofres que tem mais dinheiro dentro e os níveis de saúde desses cofres em si. Então é bem interessante você ver que aqui nessa outra aba aqui chamada Liquidations, a gente consegue ver os CDPs que estão ativos e os inativos, né? Os ativos que estão propícios a serem liquidados e os inativos que já foram liquidados em si. Então você pode clicar aqui em Active, ele já vai mostrar aqui os que estão disponíveis para as fases de liquidação. Então é bem interessante você acompanhar e entender aqui que aqui funciona como uma base de um leilão. Quem dá a maior oferta ganha e leva o prêmio do colateral que tem dentro para poder pagar a dívida. Então vamos clicar aqui em um desses aqui. Acabou de dar um erro aqui, mas já tinha salvo aqui. Um aqui que eu tinha aberto aqui para poder a gente mostrar. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um exemplo, que são duas fases que a gente tem para poder desse leilão acontecer, né? A primeira fase leva uma parte em DAI e a segunda fase leva uma parte do colateral. Então, aqui o cara simplesmente liquidou a posição essa posição já foi liquidada e essa outra aqui está disponível para participação. Então, quem está pagando para poder isso daqui acontecer é essa pessoa aqui que vai querer pagar 436 BAT aqui, 0,96 BAT, que dá 95% desse valor total aqui. E aí, quem dá o maior leilão, quem dá a maior bid, né, quem dá a maior oferta em cima do prêmio total,
ganha, leva no final das contas. Então você clicaria aqui em Participate, e aí ele leva aqui para o site aqui do DeFi Saver, que é uma outra plataforma também que ele tem conexão, que é bem interessante também. Você consegue ver e manipular outros protocolos também aqui através desse sistema. Então aqui no DeFi Saver você pode colocar aqui qual é a sua oferta que você vai dar, né? Então é bem interessante você tentar entender um pouco mais. Aqui são as ofertas já dadas, ó. Aqui tem uma oferta aqui que o cara deu, e aqui tem outra oferta que foi dada, e as ofertas vencedoras, né? Então aqui foi a oferta da fase 1, e essa daqui foi a oferta que levou. E essa daqui é a oferta da fase 2, e essa daqui foi a oferta que levou. Então é bem interessante você entender e participar também desse sistema de liquidação, né? Você agir como a contraparte, porque aí você tem direito de poder ganhar somente com esse negócio. Você vê ali um cofre que está descolateralizado, por exemplo, aqui no Liquidations aqui, você clica em Active, aí você vê algum desses cofres aqui que está descolateralizado. Você simplesmente, vou dar uma oferta aqui, valida on-chain, né, para poder você dar essa oferta. Então é interessante você saber que você gasta gas para poder você fazer esse tipo de movimento. Mas você liquidando aqui, acabou de estar dando um bugzinho, de vez em quando esse site dá um bug, é bom que você já sabe. E aí tem que ficar acompanhando para poder ver se está dando para entrar, para poder ver, você ver essa tela aqui, que é a próxima tela depois desse bug. Na verdade, isso aqui eu dei sorte, eu acabei de fazer isso aqui, eu abri agora essa página, e todos os leilões, eles têm um tempo para acabar, que é um tempo hábil para a pessoa que tem ali o seu cofre, né, o seu CDP, que está fora do colateral, poder adicionar mais colateral ou então repagar a sua dívida. Então, se você tem aqui um tempo para poder pagar, esse daqui na realidade é porque ele já está acabando, já só faltam 9 minutos aqui para poder ele acabar, mas na realidade existem leilões com mais de 5 dias, 7 dias aí para poder você ficar fazendo ofertas aqui e você poder participar também disso daqui. Então é bem interessante. Aqui seria um lugar que você coloca aqui o valor que seria maior do que esse, no caso, para poder você levar a bid, né? No caso menor, você dá um lance menor, e aí você deixa a maior parte lá para poder o colateral se pagar, e aí você paga a dívida da pessoa e recebe o restante do colateral de volta. Ou seja, se você desse uma oferta, você conseguiria levar a diferença entre o que você está pagando e o que tem dentro do cofre como colateral. Então é bem interessante, não sei se ficou um pouco complexo aí para vocês entenderem, mas essa é uma ferramenta muito interessante do protocolo MakerDAO para você aprender a liquidar CDPs, né, que são cofres colateralizados de débito. Então muito interessante esse conceito. Espero que vocês tenham aprendido aí um pouco mais. E falar rapidinho aqui sobre um artigo que saiu no Bankless, né, do Ryan Sean Adams, que na verdade quem escreveu foi o David Hoffman. E é bem interessante essa teoria do protocolo Sync Thesis, né? Uma teoria do protocolo do Ethereum está sugando tudo para dentro dele, né? Todos os ativos vão ser tokenizados dentro da blockchain do Ethereum. E é bem interessante a gente ver como isso está acontecendo, né? Inclusive tem até um gifzinho aqui, eu achei bem interessante. O Ethereum tokenizando o mundo todo e por aí vai. Então a gente realmente tem várias coisas aí acontecendo, né? O mercado tradicional ele está sendo disruptado, né? Ele está sendo revolucionado. Então, se você está entendendo as coisas hoje, você pode entender um pouco mais barato, né? Se você for entender daqui a 1 ano ou 2, porque você não perdeu a oportunidade de entender hoje, você pode vir a entender um pouco mais caro. Então aqui a gente tem as FANG, né, que são o Facebook, a Amazon, Netflix e o Google, que são as principais empresas de tecnologia lá do índice global americano, né? E aí ele fala que a gente está num processo aqui que a gente tem mais ou menos esse sistema aqui. A gente tem o mundo DeFi aqui nessa situação, os bancos dominando a grande parte e o crypto money aqui, né, o dinheiro que rola dentro do mundo de criptomoedas aqui ainda.
Então ele acha que no futuro a gente vai ter um sistema que vai ser um pouco mais dominado também por DeFi, mas também os bancos não vão deixar de existir. Eles vão apenas diminuir a sua capacidade atual. Então é bem interessante a gente entender como é que ele aponta isso. E aqui ele traz também na verdade é um mapa de rios lá dos Estados Unidos, né? Que são rios que passam água e aí simplesmente tem a conexão de todos esses rios que seria aqui com essa ponta. E ele faz essa analogia com esses rios aqui, com esse mapa bonito aqui dos Estados Unidos, realmente mostrando essa questão geográfica e de todos os rios, né, que correm o país, simplesmente para falar que aqui nessa região é onde eles se interligam. E aqui é que ele quer dizer que seria mais ou menos o Ethereum. Então a gente tem todos o vórtice, né, o vórtex do ecossistema de liquidez dos protocolos de DeFi dentro da blockchain do Ethereum. Então a gente tem garantias de desenvolvedores serem patrocinados para poder investir. Isso aqui acontece muito dentro de protocolos, inclusive o pessoal da Pods aí conseguiu uma grant aí da Aave, então muito interessante, parabéns aí o Robson lá e a Babi também. Então realmente estão de parabéns aí por essa grant aí que eles conseguiram, esse financiamento aí que eles conseguiram para poder alavancar o processo de desenvolvimento da Pods, né? Então é bem interessante, a gente vem ver aqui block rewards, né? Então são recompensas por bloco que a gente tem tendo aí com essa questão de staking também, tanto da Kyber quanto da Synthetix, quanto do Compound, por exemplo, você está ali depositando e recebendo liquidez, né? Então a gente tem questão também de transactions e gas, né, que são pagas, então isso aqui também é uma fonte de entrada de capital dentro da blockchain do Ethereum. A gente tem aqui on-ramp price feeds, que seria, por exemplo, que a Chainlink e o Band Protocol fazem, né? Que é trazer justamente esses ativos do mundo de fora e ativos também criptos do mundo de cripto para dentro de protocolos inteligentes, né, para dentro de contratos inteligentes. Os contratos inteligentes, apesar de eles serem chamados assim, eles precisam de dados para poder eles serem inteligentes. E aí esses dados vêm exatamente através de protocolos que eu acabei de comentar aí, como a Chainlink, que é a Band Protocol. Então a gente também tem Wrapped Crypto Assets, né, que isso aqui significa, por exemplo, ativos tokenizados dentro da blockchain. Então você tem hoje, por exemplo, um dos maiores exemplos aí de ativos tokenizados, o próprio Bitcoin aí com o Wrapped Bitcoin, né, o WBTC, que está tokenizado e já tem uma certa quantia de milhões de dólares lá dentro da blockchain do Ethereum. Então aqui, tudo isso aqui interligado, a gente tem um ciclo vicioso aqui, um vórtex na realidade, que simplesmente consegue abranger e começar a absorver liquidez, né? Então é bem interessante esse artigo aqui, ele fala sobre os aspectos, né, do Ethereum de ser totalmente trustless, né, de ser totalmente permissionless. Trustless, para quem não sabe, é que você não precisa confiar em ninguém. Permissionless é que você não precisa da permissão de ninguém. E aqui a credibilidade é neutra, né? Então se você tem esse movimento junto, tudo funcionando ao mesmo tempo, exatamente você tem uma arma muito poderosa, né? Que é a disrupção do sistema financeiro com esses protocolos de DeFi que a gente vem vendo e comentando aí diariamente. Aqui ele também traz aqui uma alusão ao próprio Nassim Taleb, né? O cara que escreveu esse livro aqui, Arriscando a Própria Pele, é um livro que eu recomendo a todo mundo, porque realmente é bem interessante o que ele tem para dizer. Então, exatamente, aqui a gente tem a figura de Hydra, né? Quem não sabe aí, Hydra era esse ser aqui de 7 cabeças, que quando você cortava uma cabeça, criava outra cabeça, né? Então, era considerada antifrágil por simplesmente ela ter essa capacidade de se regenerar com o tempo, né? Com as coisas que aconteciam, com o estresse que é causado a ela. Quanto mais estresse é causado a Hydra conseguia se fazer melhor com isso. Então é bem interessante você entender esse conceito também de antifragilidade para você poder participar dos mercados voláteis, né? Você entender que você realmente não está só e não existe nada. Então assim, eu achei bem interessante esse artigo aqui
que saiu aqui no Bankless. Eu vou deixar os links aí para vocês, como sempre. E aí é DeFi, galera. Aqui DeFi está com hoje 2,2 bilhões de dólares. Isso aqui é uma criança nascendo. Um dia desses aqui atrás, ó, se a gente for pegar dia 15 de junho, estava exatamente aqui na casa dos 1,04 bilhão de dólares. Então, nesse último período aí, nesse último mês aí, praticamente, né, a gente tem aqui um movimento que ela sai de 1 bilhão,04 e vai para 2,2, que é o atual. Então, isso aqui é um mercado que está em pleno bull market, o mercado acabou de dobrar o seu valor, e aí, simplesmente, a gente tem os protocolos e os maiores aqui definidos dentro do próprio DeFi Pulse aí, que você pode acompanhar também na sua casa, né, galera? Então, essa daí foi a análise de hoje aí. Eu espero que você tenha gostado. Vamos passar aqui para o nosso refresh live aqui especial com vocês, para a gente ver como é que anda aqui o CoinGecko, o mercado total de todas as criptomoedas, né? Então, vamos ver aí como é que anda. A gente tem aqui um movimento bem interessante aqui para acompanhar. Hoje o mercado com 274 bilhões e 800 milhões de dólares aí negociados em todas as criptomoedas. A gente tem um volume aqui relativamente baixo, na casa dos 36 bilhões de dólares, então o Bitcoin com 61,8% de dominância desse mercado e o Ethereum com 9,71% também deste mercado. Então o Bitcoin agora com 9.216 dólares e o Ethereum com 238 dólares. O Bitcoin na casa dos 170 bilhões, quase 169,8 bilhões, e a gente tem o Ethereum na casa dos 26,6 bilhões, 26,7 bilhões de dólares, né? Então é interessante hoje o mercado dando uma realizada como um todo. Apenas tinha link aqui com 0,7 aqui andando de lado acima dos 6 dólares, ainda é uma maravilha. Mas aí, como um todo aqui, a gente está realmente bem interessante aqui, o mercado está progredindo de maneira saudável. Então, estamos juntos, vamos aqui direto para o gráfico do Bitcoin para a gente entender essa movimentação do preço de longo prazo e a gente sempre começar com essa visão aí também de um pouco mais de fora, né? Sempre enxergar o movimento com um pouco mais de distância para poder ser um pouco mais simples da gente conseguir participar do movimento de forma mais longa, né? Pare de ficar olhando o preço do Bitcoin ou então a sua wallet a cada 2 minutos. Essa é uma dica que eu lhe dou para você perder um pouco essa ansiedade no sentido de ficar querendo saber se você ganhou, se você está dentro da posição, se isso, se aquilo, entendeu? Então, meu irmão, não fica nessa viagem de ficar olhando a wallet a cada 10 segundos. Então, estamos juntos. A gente tem aqui um Bitcoin lateralizando, não tem nem como falar, a gente já está aqui há tantos dias lateralizando. Se eu pegar aqui desde aqui desse dia aqui que a gente começou, né, e todos esses dias a gente fez vídeo, né, porque todo dia aqui no canal tem vídeo, então são 72 dias já, mais de 2 meses praticamente, que a gente tem o Bitcoin andando de lado, né? Então a gente tem realmente bem interessante aqui esse movimento. O Bitcoin não para de andar de lado por bastante tempo, assim, já há muito tempo, né? Que ele não fica assim lateralizando durante 70 dias de uma vez, né? Então você pode ver aqui na história recente, não teve. Aqui nessa última vez aqui que teve, né? Vamos ver quantos dias foram aqui que ele passou. Que foram 94 dias que ele passou andando de lado. E aí na sequência a gente teve um dump. Né? Aí teve o dump, chegou e aí teve o dump. Mas aí é aquele negócio, a gente vai ter que ver como é que vai ser o movimento do mercado agora. Então você vai ter que estar preparado para todas as situações. Se o mercado subir, você tem que ganhar. Se o mercado cair, você tem que ganhar. Então você tem que saber utilizar os instrumentos financeiros de base. Eu digo de base, para você aprender realmente os instrumentos de base, né, para você ter como você se expor a um mercado tão volátil como esse, de maneira que você ganhe de qualquer lado, né? Você só não ganha tanto se o mercado ficar de lado, como está agora. Então, é bem interessante a gente ver que o fractal de 100 períodos já está aqui chegando na sequência nos 8.730 dólares aqui, para poder a gente ver como é que ele anda, se comporta, né? A gente tem aqui um fractal de 200 períodos também aqui na casa dos 8.449 dólares e o de 305 períodos também aqui na mesma região que está ali. O fractal de 200 períodos acabou de cruzar para cima de 305. Então vamos ficar ligado, essa região é bem importante aqui para que não seja perdida, os 8.500 dólares.
E porque aí a gente continuaria acima dos nossos fundos anteriores master aqui que a gente tem na casa dos 8.235 dólares, né? Então vamos ficar ligado aqui, o mercado está dando bastante. Tá bem interessante porque ele não faz máximas maiores do que as máximas anteriores, né, nesses últimos dias aí, mas também ele não faz mínimas maiores do que as mínimas anteriores. Aliás, mínimas menores do que as mínimas anteriores. A gente tem mínimas maiores do que as mínimas anteriores. Então, a gente tem um preço mínimo aqui, aí depois a gente fez um outro preço mínimo aqui, agora a gente está fazendo um novo preço mínimo aqui. Então, assim, as mínimas estão sempre maiores do que as mínimas anteriores. Então, tá bem interessante. Vamos partir aqui para o Ethereum rapidinho aqui para a gente ver como é que anda a movimentação, né? Vamos ver a movimentação aqui do preço do Ethereum. E a gente vai dar linha na pipa. Então a gente tem aqui essa movimentação aqui do preço do gráfico do Ethereum. O Ethereum hoje sentindo a pancada também aí, mostrando que essa região aqui dos 255, 240, 250 dólares realmente aqui não está fácil de ser rompida. Então o Ethereum ele continua negociando aqui dentro, acima dos nossos fractais de curto e de médio prazo, né? Então a gente tem que estar ligado porque realmente tá bem interessante. Eu continuo achando que o Ethereum está querendo vir buscar aqui essa região aqui hoje está na casa dos 299 dólares, o fractal de 1.200 períodos, nossa linha vermelha. E simplesmente a gente vai estar preparado para qualquer tipo de cenário, né? A gente já tem aqui uns fractais chegando aqui, dando suporte no 72 aqui. Primeiro aqui no 21 e no 50, que estão aqui na casa dos 230 dólares, 233. A gente tem o 72, que é a linha verde, que está aqui na casa dos 223. E a gente tem o de 100 períodos na casa dos 208 dólares. Os mais importantes estão aqui embaixo, o azul 305, o laranja 610 e o amarelo 200 períodos. Esses daqui estão mais ou menos na casa dos 180 dólares, 183 dólares, coincidindo aqui com o fundo anterior que a gente teve no mercado. Então vamos ficar ligado aqui, realmente essa região do fundo de 175 dólares aqui do dia 11 do 5 foi muito importante para o preço do Ethereum e é muito importante que não se perca esse nível importantíssimo aí de suporte, porque se a gente perde essa região de suporte, aí a gente pode ter um movimento de queda mais acentuado aí, quem sabe, para o preço do Ethereum. Então, galera, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês aí que estão se inscrevendo no canal, estão ativando as notificações, estão deixando seu like aí, também a sua opinião, que é muito importante aqui para a gente seguir junto. E vamos nessa. Vamos dar linha na pipa, vamos dar sequência, meu irmão. Aqui nas nossas redes sociais, se inscreve aí, ativa as notificações, deixa o seu like. E é isso aí, não tem muito o que falar não. Tamo junto total, um abraço, sexta-feira, bom fim de semana e valeu.